everybody, how are you today? Have you been studying a lot? Have you been taking the chance to be at home, to be isolated and dedicating yourselves? I hope so. So guys, hoje nós vamos fazer o seguinte. O próximo tópico do livro de vocês é um tópico um tanto quanto desafiador, porque ele traz assim um mix de tempos verbais. Ele vai fazer uma revisão de todos os tempos verbais que vocês já estudaram desde que começaram a estudar inglês, né? Alguns já viram, outros não. Quem acompanha a gente estudando inglês desde o início já passaram por esses tempos verbais. Outros que começaram a ter contato com o inglês só depois de determinada série, de repente vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, é claro que eu não peguei todos os tempos verbais que o livro sugere, mas eu peguei assim os pontos mais importantes e trouxe aqui para vocês. Então, esse capítulo a gente vai dividir ele em várias aulas. Eu dividi em 4 partes para a gente não ficar com uma chuva de informação em uma aula só, né? E depois não ficar bem explicadinho. Então vejam só, eu dividi da seguinte forma: Part 1, que é essa aula de hoje, a gente vai falar de Imperative, Present Continuous e Simple Present. Part 2, que vai ser numa aula futura, a gente vai falar de Simple Past, Past Continuous. Part 3 vai ser Present Perfect e Present Perfect Continuous. Part 4, Simple Future, Future Continuous. Então, meio que ficou dividido assim, presente, passado, uma outra situação de passado e futuro, tá? Então, vamos lá. Começando aí no Imperative. O Imperative é bem comum para vocês, inclusive porque ele é muito similar ao português. We use imperative for orders, for commands. Então, quando a gente vai dar uma ordem, a gente vai dar um comando, ou até mesmo um pedido, a gente vai usar o imperative. Como é que a gente faz isso em português? A gente não começa a frase com verb. Então, em inglês vai ser da mesma forma. Se for um imperative command, a gente vai começar com verb and complement. For example, eat your pizza. Te dando uma ordem, eat your pizza, right? Como se fosse um sacrifício muito grande fazer isso, né? Estou dizendo aqui da pizza porque todos os exemplos eu vou usar a mesma frase, conjugando a frase no tempo que a gente estiver falando em questão. Agora, se eu for dar um negative command, se eu for dar uma ordem negativa, eu vou usar o don't, e depois o verb, e depois o complement, ok? Don't eat pizza every day, right? Então, independente de sujeito ou não, a gente vai usar o don't. Até porque quando a gente está falando de imperative, fica subentendido que o sujeito é você. Eu estou dando uma ordem para você, eu estou falando com você. Então, é como se fosse you. Hey you, eat your pizza. Hey you, don't eat pizza every day. Ok? Então, o imperativo é isso, certo? Não temos forma interrogativa e também não temos palavra-chave, porque uma ordem, um comando, então é de fácil detecção que você vai estar começando ou com o verbo ou com o don't, ok? Seguindo aqui no nosso próximo tempo verbal, que é o present continuous. Present continuous is used for actions in progress at the moment. Então, aquilo que está acontecendo agora, nesse momento, aquilo que eu estou fazendo, é o nosso NDO do português, né, o gerúndio, que no inglês vai ser trocado por 3 letrinhas também, que não é o NDO. Quem lembra? Já tá, cola aí. ING. Mas antes de a gente chegar ali na forma, vamos ver aqui o que são keywords, que são as palavrinhas-chave que a gente normalmente encontra em frases do present continuous. Now, agora, at the moment, nesse momento, right now. Right now é tipo como se fosse assim, agorinha. Okay? Então, essas palavras são palavras que a gente olha, bate o olho e já vê que a frase vai estar no present continuous, que está acontecendo agora. Vamos ver as formas do present continuous. Affirmative, a gente vai usar subject, verb be. O verb be pode ser am, is ou are. Vai depender do subject. Se o meu sujeito for I, eu vou usar am.
Se for he, she, it, vou usar is. Se for we, you, they, eu vou usar are. Então, vai depender do sujeito. Depois vem o verb, e nesse verb eu vou acrescentar ing. E depois o complement, que é o restante da frase. Então, vamos voltar na nossa historinha da pizza lá. No present continuous, a frase seria I am eating pizza now. Estou comendo nesse momento. Eu estou comendo pizza agora. I am eating pizza now. Right? Negative sentences. Negative, a gente vai pegar a mesma fórmula da afirmativa, porém eu vou acrescentar o que nela para ela ficar negativa? Not. Ok? Então vamos lá. Subject, verb be, am, is ou are. Not e o verb com ing e o complement. Gente, deixa eu dar um pause aqui. É muito importante que vocês estejam fazendo essas anotações no caderno de vocês, tá? Porque vai entrar aquele catatal de tempo verbal aqui, daqui a pouco vocês não vão estar lembrando mais do que eu tô falando. Então, anota cada um separadamente para ficar fácil para vocês depois, na hora que vier o exercício para vocês fazerem. Voltando, então. Vamos para o exemplo. She is not eating pizza at the moment. Ela não está comendo a pizza nesse momento. She is not. No lugar do is not, é claro que eu poderia usar isn't. Ok? E por último, a gente tem ali a interrogative form. Interrogative, a gente já está acostumado a fazer frase interrogativa invertendo a posição e assim vai acontecer no present continuous. Aquele verb be, ele vai vir cá para o início da frase antes do subject. Então, eu vou começar a minha frase com am, is ou are. Depois vem o subject, o verb com ing, o complement. E não posso esquecer da minha question mark, que os meus alunos adoram esquecer na hora da prova, né? Se é question, tem que ter question mark. Então, qual seria o exemplo que a gente teria para a present continuous interrogative? Are you eating pizza right now? Você está comendo pizza agora? Are you eating pizza right now? Ok? Clear? Posso passar para o próximo tempo verbal? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que a gente tira as dúvidas, ok? Simple present. Simple present, que eu costumo dizer que não é tão simple assim, porque eles têm vários detalhes e a gente vai ter que se concentrar em todos esses detalhes para não errar. Vamos lá, primeiramente, em que situações que a gente usa simple present? Habitual actions, routine, facts, truth. O que é isso? Ações habituais, aquilo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que tem uma certa frequência. Aquilo que a gente faz sempre, que a gente faz toda semana, a gente faz todo mês, aquilo que a gente faz todo dia. Ou então fact, que é um fato, uma coisa que simplesmente é daquele jeito. Por exemplo, se eu falar assim, a água ferve a tantos graus. Essa frase está no presente, é um fato, é uma coisa que não vai mudar. Existe uma fórmula física para isso, a água ferve a tantos graus. Truth, que são verdades, certo? Como também esse caso da água, como, por exemplo, I go to school every day. É uma verdade, é uma coisa que acontece, certo? Então, olha só, keywords, que palavrinhas que a gente pode usar para detectar que uma frase está no simple present. Vamos lá, são várias e várias e várias. Eu resumi algumas aqui, porque senão eu ia gastar umas 3 páginas de slide, 3 telas de slide mostrando para vocês. Every. Every quer dizer todo ou cada. Every day, every week, every month, every year, every vacation. Ok? Então, toda, aquilo que dá aquela ideia de continuidade. Always. Always é aquela coisa que é sempre, tem uma frequência muito grande, sempre. Sometimes, que é uma coisa que não é tão frequente assim, é às vezes. Never, aquilo que eu nunca faço. Rarely, raramente. Often e usually e frequently, que são os 3 próximos, eles têm mais ou menos a mesma ideia de frequência, uma coisa que acontece com muita frequência, ou frequentemente, é usualmente, comumente, tá? Aquela coisa que eu faço com uma frequência muito boa. Aí vem a preposition on days of the week, for example, on Mondays, on Tuesdays, on Fridays you have English lessons. Então, on mais o dia da semana. Se acontece todo dia da semana,
Por exemplo, toda Friday, a gente vai usar o Friday no plural. On Fridays, ok? On vacation, que é aquilo que acontece nas férias. On vacation, I usually go to the beach, ok? In, que é uma outra preposition. In parts of the day. In the morning, I clean the house. In the afternoon, I go to work. At night, I take care of my baby. Right, guys? And others, que são muitos outros. Expressões de tempo, muitas outras no caso. Vamos às forms. Primeira delas, temos duas situações. A primeira, que é simples. Subject, verb e complement. Pego o sujeito, pego o verbo, pego o complemento, faço uma frase. I work at Santa Rita. I, sujeito. Work, verbo. At Santa Rita, complemento. Beleza. Aí, eu tenho uma outra situação. Subject, verb, plus S-E-S or I-E-S. Plus complement. Eu botei um asterisco vermelho aí, porque na próxima tela eu vou falar mais especificamente sobre isso. O que acontece? Vai depender do sujeito para o meu verbo ter a conjugação com S, ES ou IS, tá? Então, vamos ver as duas realidades aqui como exemplo, depois eu entro mais profundamente nisso aí. O primeiro exemplo da pizza. I eat pizza every day. I, sujeito, eat, verbo, pizza, every day, complemento. Outro exemplo. She sometimes eats pizza. Então, a gente tem lá o she, que é o sujeito. O sometimes, que é uma expressão de tempo, ela fica nessa posição na frase, tá? Mas eu poderia tirar ele daí e falar she eats pizza. Então, eats é o verbo. Aí, o que aconteceu com o meu verbo aí? Ele recebeu S. Por quê? Já vocês vão saber. E pizza é o complemento. Frases negativas. Nas frases negativas, além do not, que está sempre presente em frases negativas, nesse caso de simple present, a gente vai precisar de uma ajuda. Uma ajuda que quem vai dar vai ser o auxiliary. O que é auxiliary? Auxiliary é o auxiliar. Auxiliar é uma palavrinha que entra na frase, como o próprio nome já diz, para auxiliar a construção da frase, a estrutura da frase. Ele não tem tradução, tá? Ele só tá ali para estruturar a frase, que o not não pode vir sozinho. Como assim? Vamos lá. A gente vai usar subject plus do not ou does not plus verb plus complement. Veja o exemplo. Sendo, gente, ó, que no exemplo eu já juntei o do com not. Do com not vira don't, does com not vira doesn't. Então, olha o exemplo. We don't eat pizza on weekdays. Nós não comemos pizza nos dias de semana. My dog doesn't eat pizza. O meu cachorro não come pizza. É um fato. Então, se bem que seu der é capaz de comer, que elas comem tudo. Mas, enfim. My dog doesn't eat pizza. Então, a situação aí é o quê? A gente está usando o auxiliar junto com o not para estruturar a frase, certo? Já também vou falar para vocês quando é que a gente usa do e quando é que a gente usa does not, ok? Interrogative é aquilo que eu falei com vocês. A gente já tem aquela ideia de que frase interrogativa, a gente tem que jogar uma coisa lá para o início da frase. E nesse caso, quem vai ser jogado lá para o início da frase vai ser o do e o does. Eles vão iniciar a frase. Então, eu vou pegar minha frase afirmativa do jeitinho que ela está na afirmativa, eu vou botar um do no início da frase ou um does no início da frase e repetir o restante da frase. Basicamente é isso, tá? Então, vai ser do ou does, sujeito, verbo e complemento. Observem, gente, que na negativa e na interrogativa eu não botei asterisco, tá? Porque na negativa e na interrogativa não vai acontecer aquelas alterações que aconteceram na frase afirmativa. Então, vejam só, a interrogativa, do they always eat pizza? Eles sempre comem pizza. Does he eat pizza in the morning? Ele come pizza de manhã. Então, ó, do they, do é o auxiliar, they é o sujeito, eat vai ser o verbo.
De novo lá na outra. Does he eat? Auxiliar, sujeito e verbo. Ok? Seguindo aqui, então, pra gente ver aquelas situações que eu falei com vocês ali do asterisco do slide anterior. Spelling rules for the simple present, que são algumas regras escritas no simple present. For affirmative sentences, he, she, it. Então, é aí que entra aquele asterisco. Aquele asterisco daquelas alterações que a gente faz no verbo, acrescentando S, ES ou IES, só vai acontecer se a minha frase for afirmativa e se o sujeito da frase for he, she ou it, certo? Essas alterações não vão acontecer se o sujeito não for he, she, it ou se o sujeito for he, she, it, mas a frase não for afirmativa. Então tem que ser as duas coisas juntas, afirmativa com he, she, it. Então, é afirmativa, é he, she, it? Opa, peraí que eu tenho que fazer uma modificação no verbo. Então, vamos lá. Regra geral. Add S to the verb. Pensa assim, frase afirmativa, sujeito he, she, it, eu vou acrescentar S no verbo. Essa é a regra geral. Mas, como toda regra tem a sua exceção, a gente vai ver quais são as exceções. Tá? Então, vamos na regra geral. Work, works. Play, plays. Dance, dances. Right? Agora vamos ver, a primeira das exceções são com os verbs ending em S, SH, CH, X, O, N, Z. S, SH, CH, X, O e Z. Se o verbo tiver essas terminações, eu vou acrescentar ES no verbo, tá? Então, se for o verbo watch, watches, go, goes, fix, fixes. Certo? Só acrescentar ES. Olha a última letra ou as duas últimas letras e vê se está nessa regrinha aí. Outra regra, verbs ending in consonant plus Y. We drop the Y and add IES. Então, se o verbo tiver a terminação de consoante e Y, presta atenção que é consoante e Y, a gente tira o Y e coloca IES. Se antes do Y for uma vogal, olha lá em cima o caso do play, lá na general rule, o play tem uma vogal antes do I, então só acrescento S. Volta cá para baixo no study. Study tem uma consoante antes do Y. Tiro o Y e coloco IES. Study, studies, cry, cries, try, tries. Simples, né? Então é isso. Essas são as regras para a conjugação dos verbos quando o sujeito for he, she, it e a frase for afirmativa. Important. Really important. The modification in the verbs only happen in the affirmative sentences when the subject of the sentence is the third person in the singular he, she, it. Então, que eu acabei de falar, essas alterações só vão acontecer se a frase for afirmativa e se o sujeito for a terceira pessoa do singular, he, she ou it. É claro que se tiver o nome de uma menina no lugar, Maria, vai ter alteração no verbo, porque Maria é she. Pedro, vai ter uma alteração no verbo, porque Pedro é he. For interrogative sentences, we use the auxiliaries do and does. Tá? Então, na interrogativa, eu vou começar com os auxiliares. Do, a gente vai usar para I, you, we, they. Does, a gente vai usar para he, she, it. For negative sentences, we use do not or don't. Então, o do not vai ser para o mesmo caso do do. I, you, we, they. Does not, mesmo caso do does. He, she ou it. Ok? Então, é isso. Esses 3 tempos verbais que a gente viu hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. E logo, logo vou preparar uma atividade para a gente começar a praticar esses tempos verbais. Ok? Bye, bye. Have a nice week.